pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Que bom, a casa está cada vez mais cheia, né? Boa tarde a todos aí, para quem está assistindo em casa também, seja hoje ou qualquer dia, né, no futuro. Esse é o benefício da tecnologia, né? Antes de qualquer coisa, então, a gente vai fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração, elevando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Primeira coisa, a gente agradece muito pelo fato de estarmos aqui. Estamos aqui para podermos refletir um pouco mais, para aprendermos um pouco mais sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida encarnada, sobre o propósito da nossa vida encarnada. Nos agradecendo o fato de termos dedicado um tempo para nós mesmos, agradecemos por termos as condições de chegarmos até esse local ou de assistirmos e dedicarmos esse tempo se você estiver assistindo em casa. Nesse momento a gente pede a proteção divina, a gente agradece por toda a preparação dos mentores e trabalhadores desse lar espírita que foram feitas nesse ambiente onde estamos. Todos os nossos mentores espirituais sabem das nossas necessidades. E desde a palestra, eles já estão nos ajudando. Para aqueles que receberão o passe depois da palestra também. O passe é uma continuação do trabalho que já foi começado aqui agora. Então, todos juntos em coração e intenção, a gente vai iniciando e abrindo essa palestra do dia de hoje com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito bem, eu estava aqui, né, escutando a música, sentindo o ambiente um pouco, e uma coisa que eu queria dividir com vocês é que me veio uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui, né? E eu não sei se vocês sentem o mesmo sentimento, às vezes sim, às vezes não, né? Não é um padrão, mas a percepção que me veio é que é uma graça podermos estar aqui nesse ambiente, e talvez porque a gente já foi privado, né, de podermos estar aqui. Aquilo que normalmente a gente perde, a gente aprende a dar valor, né? Normalmente funciona assim. Então, poder estar aqui, né, poder ver vocês, a gente poder trocar essa energia para quem está aqui com a função de traduzir um pouco, né, daquilo que a gente quer passar como mensagem, é uma energia insubstituível. Não é a mesma coisa que fazer uma palestra olhando para um celular, né? Então, a gente agradece muito a oportunidade de estar aqui. E por que não, num dia de um conteúdo, né, de um tema fundamental para aqueles como nós, pelo menos acredito eu, né, que aceitam a encarnação não como uma teoria, né, mas como uma realidade. Né? A gente vai falar um pouco sobre o valor da encarnação, ou da reencarnação. Né? E a ideia não é só para que a gente vá de uma forma super avançada no assunto, mas também que a gente cubra a reencarnação de uma forma extremamente básica. Porque, na verdade, a reencarnação, a gente não precisa falar de coisas complicadas quando a gente fala de reencarnação. A gente não precisa falar das coisas que a gente às vezes estuda em livros espíritas de grande complexidade. Porque se a gente for analisar de uma maneira bastante lógica, a reencarnação faz sentido. Ela não é uma coisa difícil de compreender. Muito pelo contrário, é uma coisa muito simples. E muito por causa disso, provavelmente, pessoas como nós nos atraímos por filosofias espiritualistas. Neste caso, o espiritismo. Que provavelmente muitos de nós, no passado, por um motivo ou outro, que não vem ao caso, tínhamos insatisfações no sentido de respostas não respondidas. Ou coisas que ainda não faziam muito sentido. Parecia que esse Deus
magnânimo, justo e amoroso que a gente sempre acreditou, né? Eu, pelo menos, nunca acreditei que Deus fosse mal ou que pudesse fazer mal para ninguém, né? Mas eu sempre tive alguns questionamentos, né? Pô, mas se ele é tão bom assim, como é que X, Y, Z, etc, né, acontece? E foi quando eu tive a graça, a oportunidade de estudar um pouco mais da reencarnação através do Espiritismo. Poderia ter sido através de outra filosofia espiritualista, claro, porque a verdade é canalizada por inúmeros meios. Lembramos que a gente não está aqui pregando que o Espiritismo é a única solução. Ele é uma delas apenas. Correto? E a gente vai falar um pouco da encarnação em alguns aspectos. O primeiro deles que eu gostaria de levar a gente a refletir é da onde a gente veio, né? Como é que a gente foi criado, quem somos nós? Se a gente for pensar, e é uma pergunta filosófica grande, né? Então eu não vou nem tentar responder quem somos nós, porque se tiver algum filósofo aí nos assistindo, ou se tiver alguém aqui, né? Vai depois colocar uns comentários bem agradáveis ali no vídeo, né? Então, deixa pra lá. Eu já estou dizendo que eu não vou tentar responder essa pergunta de uma forma completa, porém, parcial. A gente veio, eu até faço aqui agora menção, né, de palavras do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão e as mesmas obrigações a cumprir, e a mesma liberdade de ação. Ou seja, com essas simples palavras a gente compreendeu que a gente veio do mesmo lugar. Ninguém aqui tem que fazer mais ou menos, todo mundo tem a mesma obrigação. Né? Nós temos o mesmo potencial de desenvolvimento e a gente tem algo que foi a coisa que Deus nos deu que talvez seja a mais valiosa de todas, que é a liberdade de ação, o livre-arbítrio. Né? O que a Maria Antônia decide como certo, talvez no passado eu decidi que aquilo não serve para mim, eu quero ir para outro caminho. E a prova de que Deus é justo é que ele não me bloqueou de ir para outro caminho. Por mais que ele soubesse, como pai que é, que aquilo não ia me ajudar. Mas que valor teria ele, né, de me bloquear a fazer isso? O que é que eu aprenderia com isso? Muito pouco ou nada. Muito pelo contrário, eu me revoltaria contra uma força que está tirando o meu livre-arbítrio. Né? Ou seja, é exatamente o livre-arbítrio que justifica por que certas pessoas se desenvolvem de uma maneira assim, até se a gente esquecer a reencarnação, né? Pensa na vida concreta atual que nós vivemos. A gente com certeza vai lembrar de exemplos, talvez de amigos, familiares, conhecidos, seja lá o que for, que uns dão muito certo na vida, né? Parece que sempre fazem as escolhas certas. E, infelizmente outros ou não foram tão bem assim, ou parece que só dá errado. E se a gente for realmente, não que a gente vá, né? Porque às vezes é uma coisa muito privada, às vezes inclusive é um pouco não desconfortante a gente comentando na particularidade das pessoas. Porém, se a gente fosse fazer uma análise no que levou essas pessoas a terem o sucesso que elas têm e as outras a não terem esse sucesso, nós vamos começar a perceber que é baseado nas decisões que a gente faz a cada minuto. Né? A cada minuto eu tenho o poder de decidir coisas pequenas que muitas vezes eu nem tenho a noção de que vão impactar a próxima que eu vou escolher. Porque lembra, eu comecei a ir para um caminho que pode ser um pouco mais correto, ou menos errado, ou um pouco menos correto. Então é o conjunto das nossas decisões, através do nosso livre-arbítrio, é que começam a traçar aquilo que a gente vai ser. Parece correto, não parece? Não tem nada de estranho, não é verdade? E o que nos orienta, então? Né? Se a gente for pensar, pô, Carlos, mas tudo bem, é básico, mas como é que eu sei o que eu tenho que fazer para ir nesse caminho que é um pouco mais correto que o outro caminho? Onde é que está o guia? Não tem um mapa aí, um guideline, alguma coisa? Tem. Né? Com certeza tem. A gente, inclusive, vem estudando esse guideline. Né? Esse aqui é um deles, né? A Bíblia, que não tem nada errado na Bíblia, é outro. Né? E quem foi o ser que nos veio para dar esses guidelines? Que a gente mais conhece, né? Existem muitos que vieram, né? Ou aqui, inclusive, estão na Terra no momento. Jesus Cristo é aquele que a gente mais se refere, mais conhece.
Ele veio nos dar exatamente como se fosse um mapa. Né? Só que o mapa não é esse mapa tão simples que a gente está acostumado a ver, né? Que fala assim, chegou naquela curva, você pega a direita. Mas cuidado, vai ter 3. Você pega do meio. Ele não foi esse tipo de mapa que ele nos escreveu. O mapa que ele nos fala é um mapa moral, não é? Ele não dá um guideline para a gente decidir coisas. Ele dá um guideline primeiro para que a gente nos conheça. Sabendo as nossas tendências. Não é? Porque sabendo as nossas tendências, se eu sei a minha tendência, se eu sei a minha fraqueza, eu sei aquilo que provavelmente eu vou decidir quando eu ver uma encruzilhada. Eu vou chegar numa encruzilhada, eu vou ver uma opção que está um pouquinho mais para lá, outra opção que está um pouquinho mais para cá, e se eu me conhecer, eu falo, eu já sei que eu vou querer ir para cá, e isso já não deu certo. Né? É verdade, não é? Quem aqui já tomou a decisão errada? Não, pronto, né? Nossa Senhora. Se a gente escutasse o povo de casa ali, o povo já estaria. Então ninguém aqui só acertou na vida, né? Porque a vida não é para isso, né? Não é para confirmar que a gente já aprendeu. Na verdade é para aprender com os erros. Quando eu teve uma época da minha vida que eu percebi, aliás foi uma das épocas que eu me agradeço assim muito bem, que através de psicologia, etc e tal, eu percebi que eu era perfeccionista. Né? Talvez o tema seja de comum interesse. E muitos somos perfeccionistas em diferentes níveis, né? E aí eu comecei a estudar o perfeccionismo, além da terapia que rolava no fundo, né? E eu descobri, para minha surpresa, né? Na época, que o real perfeccionista, ele inclusive às vezes foge do challenge, ou do desafio, né? Por quê? Porque ele tem mais medo de errar do que realmente aprender com aquilo que ele vai fazer. O pavor do erro, ou seja, a falta da perfeição, é muito mais assustador do que o excitement ou a empolgação de aprender algo novo. Porque a dor de se ver imperfeito é quase insuportável na vista do perfeccionista. E aquilo para mim na hora foi assim, né? Caiu a cara, porque eu me vi, né? E por que eu estou falando de perfeccionismo? Por que eu estou falando de erro e acerto? Porque essa é a vida encarnada. A gente já vai chegar no ponto da reencarnação. Mas a nossa vida encarnada, o maior propósito é a gente ter a humildade suficiente para saber errar, aceitar que erramos, talvez pedir desculpa para aquele que eu magoei, ou, sei lá, para quem eu afetei com o meu erro, e seguir em frente. Esse é o propósito da vida. Tentando minimizar, né, o impacto dos meus erros naqueles ao meu redor. Né? Voltando ao assunto um pouco então mais específico da reencarnação, a gente veio então nesse processo de experienciar esse mundo encarnado, né, no corpo físico, já há muito tempo. Eu acredito que eu não vou estar falando nenhuma novidade se eu disser para vocês que essa não é a primeira vida encarnada de cada um de vocês. Acredito que ninguém aqui escutou isso pela primeira vez. A gente já retornou aqui, quem sabe, né? Alguns centenas de vezes, outros, né? Não dá nem para tentar descobrir e também não vem ao caso, né? O ponto é, já encarnamos e da onde a gente começou, a gente era extremamente primitivo. Tomara que isso também não seja novidade para ninguém. A gente começou muito provavelmente lá junto com o Homem da Pedra, né? Ou aquele primeiro Homo sapiens que começou a ter a consciência espiritual, de começar a sentir, de começar a pensar na atitude moral que tem um impacto na sociedade, não só no super egoísmo, né, de querer a comida para ele, né? Só que a gente vem desse background. Então não se esqueça que a gente tem inserido dentro da nossa experiência, da nossa memória espiritual, muito, né, das tendências morais que ainda, de uma certa forma, nos aprisionam. Certo ou não? Egoísmo, né? Quem aqui não sofre de egoísmo? Né? De alguma forma, todo mundo. Aqueles que acham que não são mais egoístas, além de sofrer de egoísmo, sofrem de cegueira. Né? E todos somos. Aqueles que são um pouco mais reformados, ou os menos, todos somos egoístas, de alguma forma. Né? A gente sempre tem uma parte da nossa atitude, do nosso ser, que ela só pensa na gente como prioridade.
E a gente tem essa dificuldade imensa, né, de pensar no todo, muitas vezes. Né? Agora, o ponto por que a gente tem essa tendência? Por que a gente ainda tem esses nossos defeitos que a gente precisa, primeiro, olhar com carinho, olhar com aceitação e não com pavor? É exatamente por causa da nossa história reencarnacional. Então que isso não seja surpresa para ninguém. A gente tem que primeiro aceitar que a gente vem desse background mais difícil no sentido, a gente vem de uma involução para uma evolução, esse é o nosso processo, e portanto, as memórias que a gente tem, as tendências que a gente tem, elas não vão ser primordialmente boas. Elas vão ser primordialmente meio básicas e rústicas. Porque é de lá que nós estamos vindo. Né? E aonde que está o problema? O problema é que para a gente daí criar hábitos morais bons, é algo que a gente ainda não tem ou está adquirindo. E tudo que a gente ainda não tem ou está adquirindo requer esforço. Né? Vamos tirar um pouquinho do contexto espiritual. Vamos falar de intelectualidade, né? Acredito que tem muitas pessoas aqui nessa sala, não precisamos entrar em exemplos, mas muitos aqui estudaram muito na vida, fizeram uma faculdade, alguns fizeram pós, outros pós-doutorados, seja lá o que for. Né? Teve esforço para conseguir essa coisa que a gente não tinha. O que a gente não tinha? Não tinha o conhecimento intelectual daquela área. Veio de graça? Não. Quem é que já passou por esse processo aí de, seja lá o que for, PhD, seja lá o que for, sabe que é um super investimento. Então nada é de graça. Da mesma forma, conhecimentos ou valores morais é a mesma coisa. O valor morais não vem de graça. Ganhar mais paciência não é de graça. Ganhar mais compaixão com aquele que a gente tende a não ver não é de graça. Requer eu me esforçar a ver aquilo que hoje eu não consigo ver. Requer eu respirar fundo e pelo menos não xingar quando eu xingaria. Como o primeiro passo, né? É um esforço diário. Certo? E aí a gente pensa, poxa, será que eu consigo fazer essa evolução que eu tenho certeza que todos nós precisamos, né? Nesse caminho que com certeza só tende a subir, né? Se Deus quiser. Será que eu consigo fazer isso em 80, 90 anos? Bom, alguns 100, né? Outros não. Não, né? É muita coisa para evoluir num período de tempo relativamente curto. A gente sabe que a nossa idade humana, né, ou a nossa expectativa de vida humana, em termos espirituais, é nada. É uma fagulha no espaço. Né? Então, o que acontece? Eu aprendo tudo que eu posso aprender, aquilo que eu estou disposto a aprender, aquilo que eu tenho energia para investir, e aí eu desencarno. Eu morro? Não. Ninguém morre aqui. Quem morre é o corpo. E Jesus disse aqui numa passagem que é carne para carne, espírito para espírito. Ou seja, o corpo físico e o espírito são coisas completamente diferentes. Então, todos nós que estamos aqui, a gente vai passar por uma transição. E o nosso corpo físico vai morrer, ele vai decompor e graças a Deus que assim seja, né? Ele vai voltar a ser matéria, princípios básicos aí. Agora, eu não sou o corpo, nós não somos o corpo. Nós somos um espírito que a gente daqui a pouco vai se ver lá do outro lado. E aí vem essa curiosidade, né? E muitos têm medo, outros têm até não têm medo. O que é esse outro lado? Onde é que eu vou e será que eu vou aonde, hein? Na verdade, a gente não precisa se preocupar onde a gente vai, né? Porque se essa for a maior preocupação nossa, a gente vai estar fazendo uma evolução por causa do medo. Concorda? Tudo bem, é uma evolução de qualquer forma. Porém, o melhor seria a gente fazer as nossas melhorias porque a gente sabe que o processo necessita. Né? De uma certa forma, o Evangelho faz um paralelo das nossas vidas sucessivas, da nossa evolução, e ele até pergunta, de uma certa forma, assim, a reencarnação ela é uma necessidade ou ela é uma punição? Né? Porque tem pessoas que levantaram esse questionamento, né? Pô, será que a reencarnação não é uma punição? Uma punição em que sentido? Pô, porque a vida é difícil, né? Então eu passando vida difícil, depois de vida difícil, né? Pô, fair question, né?
E o Evangelho explica da seguinte forma, vamos fazer um paralelo bem básico com o processo de escola, né? Das séries que a gente lá passou. Alguns já escutaram essa historinha. Veja bem, a escola, o sistema que criou-se, pelo menos no mundo moderno, aí é o quê? Você tem as séries e depende da nossa aplicação, da nossa dedicação. Para aqueles que decidem estudar, fazer pelo menos básico, né? E se empenhar, você passa uma série depois da outra, talvez você prova lá numa provinha ou outra, faz uma recuperaçãozinha. Mas se você olhar lá o seu tempo de ginásio, né? Ou de colegial e tal, você fala, bom, foi difícil, mas eu passei. Você nunca vai olhar para trás e falar assim, cara, que não foi um karma, foi difícil demais, né? Não vai. Agora, se você for fazer esse mesmo processo e você não se dedicar, for preguiçoso, não investir em nada, o que vai acabar acontecendo? Você vai repetir, atrás de repetir, atrás de repetir. E aí, o que vai acontecer? Para aqueles que passaram, infelizmente, por esse processo, sabe que é muito difícil. E parece daí uma punição. E o que está mudando não é o sistema. A escola é a mesma para todos. Dá a mesma oportunidade para todos, tem a mesma professora para todos, o mesmo livro para todos. O que está mudando é o quê? São os alunos. Aqueles que decidem take the challenge, investir, passam com maior facilidade. Aqueles que não, talvez olhem para a mesma escola e falem, mas foi o pior período da minha vida. Essa é a diferença da reencarnação no sentido de oportunidade, né? Ou necessidade, ou punição. Depende muito da jornada de cada um. Não existe uma regra. E aí tem um outro aspecto, né? Se a gente pensar na palavra reencarnação, está ligado à carne, né? Corpo físico. E aí se pergunta, né? Se a gente expandir um pouco mais. A reencarnação tem fim? A reencarnação tem fim? E o Evangelho nos coloca claramente. Ela tem um fim se você pensar nesse assunto do corpo físico. Por quê? Porque, eventualmente, à medida que nós vamos evoluindo, a tendência é que a gente vá vivendo de uma forma em mundos em que a necessidade desse corpo físico pesado que conhecemos hoje não é necessária. Então vai começar a acontecer uma desmaterialização do corpo físico. Conhecemos o que estou falando? Eu não. Já li em livros, sei, entendi o conceito, mas não consigo dar exemplos para vocês. E talvez ninguém aqui tenha essa memória, porque a gente não viveu isso ainda. A gente sabe que vai chegar num ponto que a reencarnação não é mais necessária. Por quê? Porque o espírito já está evoluído e educado a tal ponto que a gente não precisa mais ter esse contraste mundo desencarnado, eu na espiritualidade, aprendo várias coisas, entendo conceitos, trabalho, me renovo, e aí eu mesmo muitas vezes falo para mim mesmo, tá, Carlos, agora você aprendeu várias coisas, mas eu quero provar para mim mesmo que eu consigo executar isso está realmente na minha alma. Portanto, eu quero voltar na carne. Né? Muitos de nós aqui pediram para encarnar, para reencarnar. Né? É uma grande oportunidade. As filas reencarnatórias do plano espiritual são imensas. Né? Então, a gente chegou a um ponto lá que a gente falou assim, tá, enough, eu já aprendi, eu acho que na teoria aqui eu sei, mas eu quero a oportunidade de poder realmente provar a mim mesmo que eu posso fazer isso. Portanto, me manda de volta. E tudo começa de novo. E a gente tem as memórias do que a gente aprendeu no mundo espiritual? 99% não, né? 1% sim, de que forma? Uma pequeníssima intuição para aqueles que começam a fazer algumas conjecturas e ligar uma coisinha na outra, mas a memória total não. Então eu sei tudo que eu me comprometi? Não. Se lá eu falei assim, pô, mas então você já aprendeu tanto, a hora que chegar na Terra, faz favor, acha um centro espírita, vê se você faz lá umas coisas lá, vai trabalhar no grupo mediúnico, porque olha, esse é o negócio. Eu não sei que eu falei isso aí. Se eu estou fazendo hoje ou se eu não estou fazendo, né? É baseado no que eu aprendi. Então, de novo, o mérito todo cai para nós. E de uma forma suave, de uma forma boa, porque é assim que eu gostaria, inclusive, de terminar essa conversa hoje,
O bom de saber é que essa palavra aqui, eu poderia colocar aqui igual justiça. O processo reencarnatório, ele é justo. Justo. Não existe injustiça quando você considera a multiplicidade das vidas. Não existe. Por quê? Porque cada um recebe aquilo que plantou. É ação e reação. Se eu investir de uma forma boa, se eu me esforcei, se eu fiz, eu vou receber de acordo com aquilo. Talvez eu vou desencarnar e vou me encontrar num plano espiritual que se adequa àquilo que eu mesmo cultivei. Então não é uma recompensa se você for pensar bem. Ele é literalmente uma afinidade. Da mesma forma, se eu não investisse, ou eu fiz coisas que eu não deveria, ou me associei a vibrações mais pesadas, talvez eu vou me encontrar em planos espirituais um pouco mais pesados. Isso é uma punição? Não. Por que a afinidade não funciona dos dois lados? Se a afinidade funciona para coisas boas, a afinidade também tem que funcionar para coisas não tão boas assim, não é verdade? E se a gente esquecer do plano espiritual e pensar na afinidade das nossas vidas atuais, que inclusive eu acho mais válido ainda, talvez a gente pode pensar da mesma forma, não pode? Se eu falar assim, se eu me encontro cada vez mais, não sei porquê, sempre aí numa coisa meio pesada, às vezes eu tenho um azar aqui, eu tenho uma coisa ali, ou as minhas companhias, eu não sei, sempre... A pergunta que deve nos vir à cabeça é, o que a gente está cultivando para atrair esse ambiente, essas companhias, essas situações? Porque a resposta normalmente não está fora, não está nos outros. Eu não devo culpar o fulano que tem uma energia pesada, né? Porque eu posso fazer mudança, não posso? Eu já tive perto de pessoas que você chega e o simples fato de você estar com ela, você fala, nossa, vai em casa tomar um café que eu preciso falar com você mais vezes. Você está cobrando para tomar um café ou é de graça, né? Porque é muito bom. Agora, ela não é uma santa, ou ele não é um santo. A gente sente dessa forma porque essa pessoa provavelmente tem hábitos que se eu fosse perguntar, eu falava, nossa, para mim, não estou acostumado a deixar cansado, né? Nossa, então quer dizer que você lê coisas edificantes, você faz isso, você faz aquilo e você ainda trabalha. Você vai ver a quantidade de coisas que a pessoa cultiva para si mesmo, para ter essa energia. E como byproduct, ou como resultado, ela vive numa paz. Eu achei muito interessante que lá onde eu moro, né, eles estão terminando um jardim lá, né? E eu e a mulher, a gente estava excited, né, ou empolgado ali com o final do jardim e tal, que o cônsul está fazendo, a subprefeitura, né? E foi interessante que a gente tem uns vizinhos ali que eles são muito legais, mas eles tendem a ver umas coisas um pouquinho pessimistas, sabe? E quando terminou o jardim, eu e a Isabel falamos assim, nossa, que legal, olha só, colocaram tantas árvores, não sei o quê. A gente estava ali todo irradiante pro jardim, né? E a primeira vez que eu encontrei esse casal, que já são mais senhores, né? A primeira coisa que eles me falaram, eles falaram assim, vem cá, o que é o que você consegue ver ali? E eu fiquei meio assim, eu falei, cara, eu não quero criar essa positividade tóxica, né? Eu falei, olha, esqueci o nome dele agora, mas eu falei, olha, não sei, tem alguma coisa? Não, olha a proximidade de uma árvore de outra. E agora eu falei assim, entendi, você está dizendo que talvez possa criar um problema assim, mas assim, o ponto é, a gente estava vendo a mesma coisa, eu não estou querendo dizer que eu vejo o mundo todo colorido, não é esse o ponto. Eu estou dizendo que se você quiser, ou se a gente quiser, qualquer cenário vai poder ser um cenário negativo. Que até num jardim maravilhosamente terminado, eu não vou conseguir ver a beleza do jardim terminado, eu vou ver a proximidade das duas árvores. E vou ficar chateado com aquilo. Né? E óbvio que é um exemplo bom. Mas aquilo também me chamou a atenção, não só pelo exemplo da árvore, né? Que se hoje eu tenho as lentes para ver o jardim bonito e não ver o problema da proximidade das árvores, a pergunta que eu me fiz é, mas eu tenho certeza que eu não consigo ver todas as situações. Então talvez em algumas situações eu estou sendo esse senhor aí. E aí eu fiquei curioso, falei, prestar atenção, porque
E aí não custou muito, né? Eu já achei algumas. Se você vê como é que é a gente também ter um pouquinho dessa habilidade e, de uma certa forma, né, tentar o nosso máximo para ser humilde o suficiente para falar assim, tá, se eu acertei hoje, calma lá. Porque é só uma questão de você querer, você vai descobrir onde é que dá para ser melhor. E finalizando, a gente só... Uma coisa muito importante no Espiritismo, de uma forma geral, é a gente lembrar que a reforma íntima, ou seja, esse processo da gente descobrir coisas que a gente pode ser melhor, deve ser feito de uma forma leve. Por quê? Porque senão esse processo de descobrir coisas que eu posso ser melhor se torna bastante pesado. Concorda? Imagina se eu viro a minha atenção agora como método de eu me melhorar, que eu tento agora descobrir coisas que eu ainda posso ser melhor. Se eu não levar esse processo bem, o que isso vai querer dizer para mim? Ainda não acertou isso. Ixi, uma negação naquilo. Mas você podia ser melhor. Então, calma, gente. Né? A gente tem que ser caridoso conosco mesmo. Conosco mesmo, com a gente mesmo. Certo? Tudo bem? Eu falei um pouco demais, mas vamos lá. Então, nós fechamos os nossos olhos. A gente vai mais uma vez agradecendo, né, pelas intuições recebidas durante essa palestra. Te agradece por os fluidos que aqui estão conosco. Te agradece pela espiritualidade que nos protege, nos ampara, nos ajuda. Nós oramos para que as ideias que foram implantadas no nosso coração nesse momento, talvez na nossa mente, possam germinar na hora certa, possam nos ajudar no momento que cada um de nós está passando. Se nós viemos aqui com o coração um pouco angustiado, o coração um pouco apertado, né, que essas palavras de Jesus possam acalmar os nossos corações, nos dar a segurança de tudo vai ficar bem. Tudo está do jeito certo. Se a gente passa por dificuldades, elas estão ali para mostrar para a gente alguma coisa que a gente precisa aprender. Se, pelo contrário, a gente passa por momentos bons na nossa vida, que a gente agradeça e maximize, na verdade, essa positividade. Não só para nós, mas também vamos trazer, né, essas boas energias para os outros ao nosso redor. A gente aproveita também para fazer uma doação de bons fluidos, de amor, para todo o universo, principalmente para o nosso globo terrestre, para todas as pessoas que se encontram encarnadas, também aquelas desencarnadas, para que a espiritualidade possa socorrer todas aquelas almas que precisam, as famílias em conflitos. E finalmente que nós também possamos manter um pouco dessas boas vibrações para nós mesmos, que nós possamos levar para o nosso lar um pouco dessa paz. A gente agradece muito, que assim seja, graças a Deus. Gente, obrigado então.